Olá a todos, eu chamo-me Jemima Luiz e bem-vindos ao último episódio do ano 2025 do Além dos Projetos Podcast. É importante referenciar que é uma iniciativa do PMI Angola Chapter em parceria com a SP Media, que nos acompanhou até aqui, dezembro. Estamos a terminar e não podíamos terminar de uma melhor forma. Temos um convidado muito especial, que é o senhor Mário Gurgel. Era suposto nos chamar de senhor pessoal, mas passando o barulho, o resto já não vai ser senhor. O que vai acontecer aqui é que hoje vamos falar sobre projetos, vamos falar sobre PMI-CP, que faz menção a uma das formações que temos no PMI Angola Chapter e, especificamente, deixa ler para não errar, a nova referência para a gestão moderna de projetos de construção. Daqui a pouco vocês vão saber mais sobre o convidado, só sabem agora o nome e, depois da vinheta, tem mais. Olá, depois da vinheta, que bom! Espero que desta vez não levante mais daí, porque agora vamos conhecer o nosso convidado, Mário Gurgel. Graças a Deus consegui. Vai falar para nós sobre quem é e também o que trabalha ou como trabalha, principalmente dentro do PMI Angola. E para já, bem-vindo ao nosso episódio. Obrigado, Jemima. É uma honra estar aqui, fechar o ano com mais um episódio deste magnífico podcast, em que nos damos a conhecer e também as instituições e empresas onde nós estamos diariamente. Eu sou arquiteto e trabalho com projetos de construção no setor habitacional e no PMI Angola hoje sou o embaixador da certificação PMI-CP, mas como todos os voluntários já tive outras funções, nomeadamente fui membro do board, como vice-presidente de Relações Institucionais e também gestor de algumas iniciativas do próprio PMI Angola. Muito obrigada por se apresentar. Obrigado. Como viram, o nosso convidado é cheio de experiência no PMI e também fora. Vocês vão vir aqui PMI, PMI, não liguem, é tudo a mesma coisa, não precisam se preocupar. Agora vamos conhecer um bocadinho mais. Esteve nessa trajetória toda, arquiteto, construção civil, PMI, como é que chegou de facto à gestão de projetos? Será que a gestão de projetos está totalmente ligada a esta questão? E antes disso, como é que foi a sua infância para chegar até aqui? O que é que passou que o ligou à arquitetura e o ligou depois à gestão de projetos? Obrigado pela pergunta e é bastante curioso que passados todos esses anos, por reflexão minha, fui percebendo que a gestão de projetos esteve sempre comigo. E falando sobre a minha infância, que foi bastante rica em experiências, eu comecei a ser gestor de projetos, por assim dizer, ou líder mais precisamente, quando a minha primeira professora de infância, na primária, indicou-me para ser o chefe de turma. Na altura era o chefe de turma e eu fiquei estupefacto, porque na realidade o que eu queria era só ir para lá estudar e cumprir aquilo que tinha como dever enquanto cidadão. E uma das funções era levar o apagador e o giz e os lápis dos colegas para no dia seguinte distribuir. Então, falando da gestão de projetos, e esse percurso começa precisamente aí em termos de liderança, porque a gestão de projetos tem a ver com fazer parte das equipas, líder não simplesmente no topo, mas também líder ao nível da equipa. Aquilo que sou hoje enquanto gestor de projetos, PMI, todo este percurso, foi em 2014, quando a minha amiga de infância, numa equipa de trabalho que ela liderava, olhou para a equipa e disse: vocês precisam de conhecer sobre gestão de projetos. E pôs a equipa toda a fazer gestão de projetos em 2014. Daí até 2018 foi sendo gestão de projetos em trabalhos normais, mas numa conversa com outro colega de trabalho, por causa de uma formação, um MBA em gestão de projetos, convidou-me para fazer parte e eu não hesitei. Durante esta formação, ouvimos falar do PMI Angola em 2017-18 e estava a ser fundado. E fomos convidados, alguns colegas que faziam parte da formação estavam nesse processo de fundação do próprio PMI Angola, e assim que terminei a formação, entre a pandemia e o período do término da formação, comecei a perceber que havia necessidade de estar mais próximo do PMI Angola, quando comecei a frequentar
os One Hours PMs, que eram eventos realizados presencialmente. Portanto, de uma forma muito breve, esta foi a minha trajetória nesta temática sobre gestão de projetos. Muito obrigada pela sua explanação com relação à sua trajetória. Deu para aprender muito e deu para entender mais uma vez que a maior parte dos nossos convidados não vem na gestão de projetos do primeiro momento. Eles têm uma trajetória por trás, eles têm outros cursos, outras formações, mas acabam notando que a gestão de projetos está em quase tudo. É uma questão que nós devemos levar em conta. O que é que nós fazemos na nossa profissão, no nosso dia a dia, que envolve gestão de projetos? Eu, na realidade, acho que é tudo. Mas, pronto, conhecemos o nosso convidado. Deixa-me recordar para vocês o nosso tema de hoje, que é PMI-CP, a nova referência para a gestão moderna de projetos de construção. Não saia daí se não trabalha com construção, porque um gestor de projetos pode ter vários projetos em várias áreas. Então, ainda assim, é um tema relevante para si. Até que estiver noutra área, também é importante levar em conta alguns insights da nossa conversa. Vamos entrar aqui, depois de conhecer a infância do nosso convidado. O que é que levou, então, a esta formação PMI-CP, já que existem várias outras? Certificação PMI-CP, em 2022, numa leitura ao e-mail, vi uma mensagem muito convidativa do PMI Global e que me seduziu logo. Seduziu-me porque foi impactante na forma como eles comunicaram, que era formação para aquele profissional que quer alavancar os seus conhecimentos e melhorar e poder desempenhar melhor as suas funções. Eu não hesitei, fui visitar o site e percebi pelo conteúdo que de facto era aquilo que eu queria. E ainda não estavam lançados os módulos obrigatórios, que na altura eram 7, hoje são 4. E nessa perspectiva, eu, como disse anteriormente, num piscar de olhos, acedi, comprei logo os módulos e considerei que pelo conteúdo faria sentido fazer esta certificação. E fez sentido. Exatamente. Essa diferença aqui, rapidinho, né, de 7 para 4 módulos, no que é que consistiu? Essencialmente, aquilo que foi o feedback das pessoas que desejavam fazer a certificação foi de que o percurso era muito longo e de tal forma exaustivo que se chegássemos ao exame e não passássemos, as pessoas depois perderiam interesse, de modo que houve necessidade de reduzir, até porque para dizer que o conteúdo é tão rico que é vista como uma pós-graduação. Portanto, o conteúdo é tão vasto que é até visto como uma pós-graduação. Ok. Então nós vamos querer perceber, esta formação, ela é só relevante mesmo para a área de construção? Ou seja, é para o ecossistema, ou seja, todos os profissionais que trabalham no ecossistema, e ecossistema estamos a falar donos de obra, portanto eu sou um empresário, quero perceber e dialogar com um profissional e às vezes até envolver-me. Mas temos também outros que são fornecedores de materiais, topógrafos, orçamentistas e pessoas que trabalham neste ecossistema possam ter interesse de falar a mesma linguagem. Então, considerando o ecossistema todo, ele é vocacionado para os profissionais que trabalham nesse setor. Ok. Essa riqueza, essa necessidade de falar na mesma linguagem, como é que ela é destrinchada nesta formação? O que é que essa formação traz de facto de relevante para esta área? Um dos aspectos a realçar, e que foi o primeiro módulo que eu comecei a fazer, foi de comunicação, que, como todos temos vindo a perceber, é dos elementos fundamentais nas relações humanas. E quem trabalha em qualquer área percebe logo que sem comunicação os seres humanos, portanto, deixam de ser os tais seres sociais que se fala muito. Sim. De modo que a essência desta certificação, aquilo que é o guarda-chuva, assenta essencialmente na comunicação, que é tão somente um dos pontos críticos do setor. Ou seja, se pessoas e profissionais que trabalham neste ecossistema não comunicarem bem, não se fazerem comunicar, então os projetos de construção, de um modo geral e de construção em particular,
poderão estar votados ao fracasso, sem contar com outros elementos. Mas a base assenta essencialmente na comunicação. Muito bom. Quer dizer que uma das riquezas é a comunicação. Eu, por acaso, toda vez que falo de gestão de projetos, me lembro de liderança, me lembro de comunicação, porque liderar é comunicar. Um líder que não comunica, no mínimo, ele vai fazer a equipe perceber mal e andar tortamente. Mesmo se ele não comunicar bem e tentar comunicar mal, vai mesmo ser um problema. Mas eu também vi que este tema envolve a gestão de contratos para as empresas de construção. Exatamente, e esse ponto é pertinente, falar de contratos, porque até advogados, juristas que trabalhem neste setor, há especialidades, não é? Relativamente ao direito, também são elegíveis desde que apresentem a sua experiência a quando dá, como se diz, a candidatura para certificar. Então, os contratos também são elementos fundamentais, porque é um instrumento de comunicação entre os profissionais e, portanto, se os contratos estiverem mal redigidos, estaremos a comunicar mal e, portanto, os profissionais do direito também são elegíveis a essa certificação. Compreendo. Tanto que existem casos que nós temos os profissionais de direito a implicar-se com, por exemplo, há um determinado erro no contrato que eu faço com o Mário, e eu faço um contrato que prejudica a mim mesmo. Depois, quando eu vou reclamar, eles começam a dizer, mas tu é que colocaste isso aqui, assinaste isso. Exato. E aí fica muito difícil. Mas há tantos erros assim, a área de gestão de contratos dentro de uma empresa de construção ou desse ecossistema, que precisa assim tanto ser acautelado. Essa formação será que é mesmo impactante? Eu já percebi que ela é uma informação importante, principalmente para quem trabalha na área. Mas, por exemplo, a nível das empresas, o que é que a empresa ganha, além, por exemplo, de um funcionário preparado, o que é que ela ganha mais, além disto? Bom, as empresas têm um fator e um benefício fundamental a considerar. Para além do profissional estar atualizado naquilo que são as melhores práticas utilizadas e comprovadas por empresas que são reconhecidas a nível mundial e que têm exemplos e estudos de caso de sucesso, a empresa vai ter profissionais que deem resposta àquilo que são os objetivos e as metas que eles definem. E quanto mais o profissional estiver alinhado com aquilo que é a utilização de boas práticas, mais ganha em termos competitivos. Okay. Daí a importância de o benefício decorrer de um profissional perfeitamente alinhado e formado para dar resposta àquilo que se pretende em termos de alcance e benefício que a empresa tenha, e não só para a empresa, mas também dos profissionais em si. Ok, muito obrigado. A minha outra questão vai muito, por exemplo, que tipo de colaborador ou membro dentro do ecossistema deve fazer essa formação de forma assim urgente? Ou todos devem fazer esta formação desde que estejam nesse ecossistema? Imaginem que eu sou apenas uma recepcionista da empresa. Preciso fazer também esta formação? Ou estamos a falar apenas das pessoas que põem a mão na massa? Referenciou o empresário que tem interesse em saber e falar a mesma linguagem do que a empresa que está a falar com ele. Mas, por exemplo, e se não tiver interesse em falar a mesma linguagem, qual é, de facto, ou quais são as pessoas que devem fundamentalmente ter esta formação? Há um aspecto importante nesta certificação, é que ela foi desenvolvida por módulos. Imaginemos que eu não queira fazer a certificação, mas posso escolher um modo em que eu queira aprimorar as minhas competências e fazer. Um deles é a comunicação, o outro, por exemplo, pode estar relacionado com aspectos, como já abordamos anteriormente, dos contratos. Uma recepcionista pode fazer qualquer certificação do PMI, desde que tenha o interesse de falar, ser interlocutor, e enquanto cidadãos nós fazemos parte de determinadas associações. E às vezes falar com propriedade pressupõe nós termos, de facto, conhecimento daquilo que estamos a falar e, portanto, qualquer certificação do PMI, incluindo esta, é extensiva a qualquer cidadão.
Muito obrigada, Mário. Quer dizer que não importa se nós trabalhamos na empresa, nem sequer se vemos apenas captar. Até o estúdio SP Media devia fazer a formação da PMI-CP. É muito importante entendermos que o conhecimento ele é fundamental para qualquer etapa da nossa vida. Nós conseguimos ver que a maior parte dos nossos convidados não tiveram como primeiro interesse estar na área de gestão de projetos, mas ao longo da sua jornada notaram que há sim necessidade e que a gestão de projetos está praticamente em tudo. Mas no âmbito dessas formações do PMI, tirando ou interligando a formação de PMI-CP, quais são as outras formações interligadas a esta que deveriam ser feitas ou aconselho a ser feitas especialmente para a área de construção, já que é o foco do nosso tema de hoje? Eu sou aficionado de tudo que esteja relacionado com processos e qualidade. Ok. E não é uma certificação, mas é uma formação de capacitação que é gratuita para os membros, que o PMI tem e que eu aconselho, que é o Value Stream Management. Ok. E o Value Stream Management tem a ver com processos que ajudem a criação de valor, gestão do valor dentro das organizações. E por essa razão, todos os integrantes de uma empresa fazem diretamente parte dos processos que a empresa está a desenvolver. Então, o Value Stream Management, a própria certificação da sustentabilidade, porque o próprio setor da construção é um dos que mais contribui para a poluição a nível mundial. Sim. De modo que estas duas que eu mencionei, sem desprimor para todas as outras, são recomendáveis para que os profissionais aprimorem as suas competências. Fantástico, muito obrigada. E na área de gestão de projetos, na área de construção, quais são as dicas que vamos deixar aos nossos telespectadores com relação ao que nós podemos fazer, tendo já esta formação, não tendo esta formação? O que é que nós podemos fazer para tornar os projetos de construção de forma mais sustentável? Existe um módulo na gestão de projetos, esse o curso PMI-CP, que está relacionado com o desempenho da construção e a gestão de materiais. Okay. E uma parte significativa deste módulo aborda estratégias para gerir melhor os materiais. E para os projetos de construção serem mais sustentáveis, nós temos primeiro que perceber e ter gosto por aquilo que é, de facto, o melhor projeto de construção, e o melhor pressupõe impactar os utilizadores e, ao mesmo tempo, utilizar processos que ajudem a que sejamos mais sustentáveis. Isto para realçar o facto de que existe muito desperdício em obra, e se uma obra for planeada com base naquilo que é uma pré-existência, caso dos edifícios que precisam de ser demolidos, o próprio planeamento, na perspectiva da sustentabilidade, pode ser feito desta forma, no caso de pré-existências. Então, o módulo em si, que é a gestão de desempenho e materiais, é fundamental para que as obras e, de facto, os projetos alcancem os seus objetivos, e, naturalmente, todas as outras, como o Value Stream Management, que ajuda-nos a ser transversais a nível das organizações e a ter o melhor desempenho no nosso exercício de funções. Muito obrigada, Mário. Foi muito claro o objetivo e acredito que os nossos telespectadores conseguiram perceber aquilo que passou para nós. Eu, de facto, aprendi muito, principalmente porque eu comprei um terreno recentemente, então vou precisar dessa informação. Acho que eu faço também já a formação. Vamos dar continuidade ao nosso tema com a nossa última pergunta. Se acharem que o episódio está muito curto, é dezembro. Algumas coisas são diferentes e especiais, né? Eu digo sempre, quanto maior a extensão, menor a compreensão. Então, quanto menor a extensão, maior a compreensão. O importante é que a gente tenha a entender. A última pergunta, última não, sobre o tema apenas. Como é que o Mário avalia, essa aqui é interessante, até engasguei-me. Como é que o Mário avalia o atual ambiente das empresas de construção em Angola? Como é que o atual ambiente das empresas de construção em Angola são avaliadas por si, tendo em conta que já teve a formação do PMI-CP naquela visão técnica? Como é que avalia este ambiente? Bom, o ambiente das empresas de construção em Angola é bom, e quando digo bom, estou a referir-me a que
as empresas têm profissionais com competência, mas aquilo que pude obter e aprender, aprender e reaprender, desaprender também com esta certificação, é que toda esta competência tem que ser congregada de alguma forma. E estes profissionais têm que trabalhar a uma só voz, que não quer dizer que tenhamos que ter uma única forma de atuar. Dizer que o ambiente é bom, que as empresas têm competência, mas que há toda a necessidade de, enquanto profissionais, olharmos para a mesma direção. E esta mesma direção é a linguagem da gestão de projetos. A gestão de projetos eu vejo como a cola para aquilo que são as competências e as capacidades dos profissionais, e dizer novamente que é bom, há profissionais competentes, mas precisamos de uma cola que nos una a todos. Ok. Que é a gestão de projetos. A gestão de projetos. E mais particularmente vocacionados para aquilo que são os saberes, ferramentas, processos que são comprovados para que consigamos usar a mesma linguagem enquanto interagimos uns com os outros. Ok. E com relação aos processos que são ditados ou orientados pelo PMICP, também estamos num bom ambiente? Ou... Estamos, quando digo isso, não me estou a referir que já, portanto, neste momento sou ainda o primeiro certificado, mas estou entusiasmado para que outros abracem, e o interesse tem crescido bastante. Isso foi patente na nossa conferência recentemente realizada no dia 8 e 9 de dezembro, em que muitas das pessoas que participaram demonstraram interesse, inclusive pessoas que não são do setor, porque no dia a dia lidam com isso. E só para realçar o facto de que é dos setores que mais tem peso no PIB de qualquer soberania. E Angola, naturalmente, que não é exceção. Ok, muito obrigada. Então, pessoal que estão com a mão na massa, que estão a carregar o nosso PIB, façam a certificação para ver se carregam o PIB com maior conforto, né? Uma coisa é a gente fazer parte do PIB com aquela presente, outra coisa é a gente ter aquela fatia do mercado bem estabelecida e agarrada com as duas mãos, não apenas com a primeira como se fosse cair, ainda fica bambo, ora vai para aqui, ora vai para ali. Para terminar, Mário, qual é o conselho que deixaria para nós, enquanto telespectadores, nós, enquanto pessoas que trabalham com construções, nós que temos o interesse em fazer essa formação? Qual é o conselho que deixa e qual é a sua frase de recomendação? Bom, o conselho que eu deixo é: sejam curiosos, porque na realidade a certificação por si só de nada ganha em termos de importância para nós, porque nós temos que perceber o significado por detrás. A formação contínua tem uma questão pertinente e fundamental para qualquer profissional, seja na área da saúde, e como estamos a falar de construção, o nosso desempenho será maior porque estaremos a melhorar processos, estaremos a redefinir processos, e é precisamente esta linguagem que o PMI Global tem trazido com esta certificação. Precisamos de reconfigurar o setor da construção. E essa curiosidade de querer aprender mais vai ajudar e ser um impulsionador desta melhor atuação no setor para aqueles que desejam fazer esta certificação. Ok, muito obrigada. Estas foram as palavras finais do nosso convidado. Eu não tenho nada a dizer senão que espero que vocês estejam conosco em janeiro, fevereiro, nos demais meses de 2026. Estamos a encerrar uma temporada 2025, não estamos a encerrar o podcast. Queremos as vossas críticas, as vossas sugestões, os vossos likes, os vossos compartilhamentos, para que possamos fazer desse espaço um espaço rico em conhecimento, que é capital que não se perde e dinheiro que não se gasta. Jemima Luiz, Mário Gurgel, num programa que foi dirigido por uma iniciativa do PMI Angola Chapter e parceria com SP Media. Até 2026.